Pontos compradores, 5.420, 5.405. O dólar interagindo nessas regiões, a gente pode de novo buscar compra como foi hoje, tá? Porém, como ele não rompeu o topo ainda, se ele descer nessas regiões, nós vamos esperar uma defesa compradora, esperar um alinhamento, tá? Não é para sair comprando, tem que esperar uma nova defesa, porque ele não rompeu o topo, então ele pode agora tentar voltar para mínimo. 2 pontos principais que eu vejo, tá? Se ele romper o topo 5.446, aí sim temos o contexto de alta validado. O back no preço atual a gente pode comprar para tentar subir. O back nessas regiões mais baixas são compras aí muito mais seguras, tá? Então todos os cenários compradores, ao meu ver, estão na mesa. Vendedores, como a gente acabou de ver, estamos longe da região vendedora, tá? Eu não vou trabalhar vendido. A única chance de eu trabalhar a venda seria o dólar perdendo a mínima ali do 399, então ele teria que frustrar todo esse cenário de alta de hoje e perder a mínima. Perdido, aí sim eu tentaria vender algum pullback para derrubar. Então, como não é, a gente não imagina que seja o cenário base, tá? Ele chegar lá em cima ou ele perder essa mínima, tudo no pregão de amanhã, eu provavelmente não vou trabalhar vendido amanhã, tá? Ou procurando compras ou não fazendo nada. Também nosso pregão. Muito obrigada, Richard, e uma ótima noite para você, ótima segunda-feira. Valeu, pessoal, boa segunda-feira também e falamos amanhã. TC News, não tem como operar sem. Bom dia para você que acordou cedinho para poder acompanhar o nosso esquenta do mercado. Vamos preparar juntos para mais uma sessão. E bom, hoje a gente tem ata do Copom, payroll, tem uma bateria de dados, então a agenda tá bem interessante, com bastante evento pra gente repercutir. E você vai conferir uma cobertura bem especial ao longo do nosso Manhã TC News, desde o primeiro minuto, às 8 horas, como eu disse, vai ser divulgado a ata do Copom e a gente vai ter mais clareza sobre a visão da autarquia e também é esperado que o investidor, a partir daí, possa ter um pouco mais de pistas, sinalizações do que o Banco Central tá prevendo, tá esperando para o início de ciclo de corte de juros. Vou começar dando mais detalhes sobre o payroll, que vai ser divulgado lá nos Estados Unidos. Primeiro, é muito importante enfatizar que esse é o primeiro payroll pós-shutdown, pós a paralisação que durou mais de 40 dias lá nos Estados Unidos. Ele vai sair hoje às 10h30 e vai trazer dados de outubro e também do mês de novembro. O mercado espera uma forte desaceleração. O consenso gira em torno das 50 mil vagas em novembro contra 119 mil do mês anterior, né, de setembro. As estimativas dos consensos, né, variam entre 30 e 115 mil vagas. O salário médio por hora deve subir 0,30%, anteriormente a alta registrada foi de 0,25%, e a taxa de desemprego esperada é no patamar de 4,4%. Uma surpresa negativa, claro que pode acabar gerando volatilidade por parte dos mercados. Um corte de 25 pontos base pelo Federal Reserve foi baseado em dados fracos do setor privado. A gente tinha até então dados do ADP, não estava sendo payroll, mas essa outra evidência do setor privado estava sendo divulgada e mostrou a perda de 32 mil vagas no mês de novembro, ou seja, o fechamento de mais de 30 mil vagas. Jerome Powell indicou que a criação média de 40 mil vagas por mês com desemprego com uma leve desaceleração é compatível com o cenário do Federal Reserve. E aí é uma taxa de desemprego, um mercado de trabalho que dá para o Federal Reserve conseguir fazer uma gestão ali com a política monetária sem precisar pensar em ter uma política monetária restritiva. Vamos agora para as projeções dos bancos. Como eu disse, a gente tem um consenso que varia, né, entre 30 mil e 115 mil vagas. O Citi, por exemplo, está prevendo 80 mil novas vagas. O Bank of America, 50 mil vagas e um desemprego ali em 4,5%. E o Wells Fargo imagina 45 mil novas vagas, um pouquinho menos, e uma taxa de desemprego em 4,5%.
Tivemos uma bateria de Fed Boys falando, acaba o período de silêncio, né, depois da reunião do Federal Reserve, depois do FONC. A inflação segue sendo a principal preocupação, embora o mercado de trabalho também pese nas declarações que a gente viu recentemente. Alston Goolsbee, do Federal Reserve de Chicago, votou contra o corte e vem defendendo mais dados de inflação para que aí a autarquia possa tomar uma decisão. Já Beth Hammack, do Fed de Cleveland, e Susan Collins, do Fed de Boston, defende uma postura mais restritiva do Federal Reserve até aqui. Jeffrey Schmidt, de Kansas City, vê a inflação ainda alta e ele também foi um dos nomes que votou contra um corte de juros. Ele preferiu a manutenção na última reunião. Já a ala mais dovish, formada por Anna Paulson, por exemplo, da Filadélfia, enxerga uma preocupação com a fragilidade do emprego. Stephen Meyer, indicado de Donald Trump, defende que a política restritiva excessiva gera uma perda de empregos e ele votou contra o corte de 25 pontos base. Ele queria um corte de 50 pontos base. E Stephen Meyer deu declarações bem interessantes. A gente vai trazer aqui de forma mais detalhada ao longo do Esquenta do Mercado, mas ele citou até uma inflação fantasma que vem atrapalhando a autarquia, né, a fazer o seu trabalho. Os dirigentes aguardam agora novos dados, como o CPI de novembro, que sai na quinta-feira, e esse payroll que vai sair hoje. E aí a gente tem também pautando o mercado lá nos Estados Unidos, deve continuar pautando também pelo mês de janeiro, até Donald Trump indicar o nome, quem vai substituir Jerome Powell no Fed. Atenção agora, elas estão voltadas à sucessão do presidente do Federal Reserve. O nome de Kevin Hassett acabou perdendo força por ser visto como o próximo demais de Donald Trump, de acordo com uma apuração da CNBC. A gente até comentou um pouco disso no último programa, porque Kevin Hassett tinha passado no Polymarket 80% das apostas. Agora vem perdendo força, está praticamente empatado com Kevin Warsh, um ex-dirigente do Federal Reserve, que também seria ali próximo de Donald Trump, tem uma visão um pouco mais dovish, mas ele não trabalha junto com Donald Trump, como é o caso de Kevin Hassett, que é conselheiro da Casa Branca. E Kevin Warsh ganhou a chancela, o apoio de Jamie Dimon, que é CEO do JP Morgan. Nome muito influente. E a gente tem o Jamie Dimon enxergando o risco Hassett, o que seria Hassett acabar favorecendo, cedendo a pedidos de Donald Trump, de acordo com o que apurou o Financial Times. Agora vamos voltar para o Brasil para poder falar um pouco sobre a ata do Copom, a nossa cobertura especial da faixa das 8 horas da manhã. O IBCBR ontem caiu 0,25% em outubro, contra a expectativa que era de uma alta de 0,10%, que reforça o sentimento, né, de desaceleração da economia. Tudo isso, o dado do PIB também, que a gente teve recentemente, mais fraco do que o esperado, chancela, né, uma atividade mais moderada, uma moderação por conta da Selic no patamar de 15% já por um bom período. E tudo isso reforça a expectativa de que o Banco Central seja um pouco mais aberto, coerente no que tange corte de juros, o início do ciclo de corte de juros. O consenso também para o PIB do quarto trimestre caiu de 0,1% de alta para estabilidade por conta desse IBCBR que muita gente no mercado nem encara como uma prévia do PIB, e a ata deve detalhar o impacto da política monetária sobre a atividade. Então é um dos pontos que todo mundo vai ter no radar. O mercado aposta que o atraso no primeiro corte pode resultar em cortes mais fortes depois. Então, mesmo que não ocorra em janeiro, a expectativa de muitos operadores, de muitos agentes, é que possa haver um corte maior depois, em março, ou também em abril. O ciclo de afrouxamento monetário acaba sendo acelerado se ele não for antecipado para janeiro. Também ficar de olho em Brasília, a gente tem a última semana, né, de funcionamento em Brasília, alguns assuntos para serem decididos, outros já foram, como as pautas de segurança pública, essas vão ficar mesmo para 2026. A Câmara aprovou um comitê gestor do IBS, né, no âmbito da reforma tributária, foi retirado o limite de 2% do imposto seletivo sobre bebidas açucaradas e os destaques do texto ficaram para a próxima terça-feira. Foi aprovado também um projeto que exclui gastos temporários com educação e saúde do teto da meta. Hoje tem a votação da redução de benefícios fiscais em 2026.
essencial para o governo conseguir fechar o orçamento. A gente teve um dos líderes do governo, Lindenberg Farias, aleitando para o buraco de mais de 20 bilhões de reais se essas renúncias não forem votadas e aprovadas. Então, ficar de olho é muito importante para a gente falar sobre fiscal, orçamento, ficar de olho nessa votação da redução de benefícios fiscais em 2026. Outro assunto que também está em pauta lá em Brasília é a dosimetria. Tudo bem que a gente pode dizer que a dosimetria perdeu um pouco de peso, porque a gente tinha até aquela fala, logo depois que Flávio Bolsonaro anunciou a sua candidatura, que a sua candidatura tinha um preço. E aí, pautas ligadas à anistia, dosimetria, que pudessem beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, acabaram ganhando força. Depois, Flávio Bolsonaro tratou de reforçar várias vezes que não era isso que a sua fala significava, que ele realmente vai disputar a eleição de 2026, que ele é o nome de Jair Bolsonaro, se colocando aí como o nome da direita e dizendo que vai levar a sua candidatura sim até o final. E aí essa pauta acabou perdendo um pouco de força. O relator da PL da dosimetria, Esperidião Amin, disse que o projeto da dosimetria será alterado ou enterrado no Senado, se for o caso. Otto Alencar afirma que só avança se foi restrito ao 8 de janeiro, as pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Otto Alencar, que é presidente da CCJ. O texto atual pode beneficiar crimes além da tentativa de golpe, de acordo com especialistas. E a gente finaliza também o nosso resuminho aqui no comecinho do Esquenta do Mercado, falando sobre o Banco Master, outro tema que você vai conferir aqui na próxima hora. Dias Toffoli, ministro do STF, determinou a retomada das investigações sobre a fraude de 12 bilhões de reais em créditos fictícios do Banco Master. Executivos investigados e também dirigentes do Banco Central serão ouvidos. 7h10. Vamos passar agora pelo nosso chat, cumprimentar todo mundo? Inclusive, antes da gente passar aqui pelo nosso chat, só reforçar para nossa audiência, né? Quem tá conhecendo o Esquenta do Mercado, chegando por aqui cedinho pela primeira vez, a gente vai passar pela agenda e aí detalhamos os consensos, as principais expectativas, organizamos todos os eventos do dia para você ficar de olho, ter aí no seu radar, no que você vai acompanhar aqui na TC News nas próximas horas. E depois a gente inicia o nosso overview, um overview muito completo. A gente passeia pelos principais índices, pelas principais cotações, dos principais ativos. Vamos acompanhar o mercado asiático, o mercado europeu, o mercado americano, commodities e terminamos falando sobre Brasil. A gente combina o nosso overview, o nosso passeio pelas cotações, pelo passeio pelas principais manchetes, também principais notícias. A gente detalha um pouco de tudo isso que eu falei agora aqui no comecinho. E vamos contar também com as análises do professor da FIA, Carlos Honorato, que é quem vai estar com a gente aqui na bancada da TC News nessa terça-feira. E cumprimentar o Braulio, que tá chegando por aqui. Braulio, dando bom dia pra todo mundo. Foi like número 2 aqui na nossa programação. Chegou cedinho no Esquenta. O Rodrigo também dando bom dia pra todo mundo. Já deixou o like número 3 aqui pra gente. O Gilmar, o André Lima também tá por aqui. O Damiel mandando mensagem. Beida Cabeludo também, membro do nosso canal. Dando bom dia pra todo mundo. O Levi, o James Blonde também participando. E deixando o like número 15 aqui na nossa programação. Supimpa marcando presença. Carla Khaled, membro do nosso canal. E também sempre aqui acompanhando o Esquenta. Miguel Oliveira, o Maitinês, Família Investing também. O Crente, o Seco, o Som também tá por aqui. Quem mais? O Itapura participando, Paulo também, Rodrigo M pedindo like também, seja muito bem-vindo aqui no nosso Esquenta do Mercado, Tom Machado, o The Short também, outro membro novo por aqui, hein? Pelo menos nunca vi ele no Esquenta do Mercado, seja também muito bem-vindo aqui à nossa programação. A Daniela tá participando, Leandro também, Fabinho Silva, Antônio Aguiar marcando presença aqui no nosso Esquenta do Mercado. E todo mundo tá convidado a participar aqui da nossa programação, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, o número tá aí na tela, é o 11 937 26 13 18, já salva para você encaminhar pra gente a sua dúvida do que você quer saber por parte dos nossos contribuidores, a sua pergunta, a gente organiza e repassa para eles. Não esquece também que você pode mandar o seu feedback, o seu abraço, conversar com a nossa equipe por aqui e também mandar a sua foto do que você está fazendo enquanto opera nessa sessão, enquanto você acompanha a TC News, o Esquenta do Mercado, o Manhã TC News, ou enquanto
quando você opera nessa sessão. Você também pode participar, acompanhar mais da TC News lá pelas nossas redes sociais. A gente está no Instagram e também no TikTok. No Instagram, @oficial TC News, e no TikTok é só inverter, procura por @TC News Oficial. Por lá tem uma série de outros conteúdos, então se você gosta da nossa programação ao vivo, você também vai gostar de acompanhar as nossas redes sociais. Tem muita informação por lá, conteúdo diário e também de excelente qualidade, como eu disse, para ajudarem vocês ainda mais nos seus investimentos, e aí que você realmente não vai perder nada do pregão. Também não esquece de mandar sua mensagem no nosso chat, como toda essa galera fez, e de deixar o seu like. Não custa nada, é muito importante, ajuda muito o nosso trabalho, ajuda a TC News a chegar a ainda mais investidores, a ganhar ainda mais relevância. Então vai chegando aqui no nosso Esquenta do Mercado e vai deixando o seu like, vai participando aqui do nosso Esquenta. Bom, vamos partir agora então para as principais manchetes do dia? TC News. Seu resultado é nossa marca. Toffoli determina que Polícia Federal ouça executivos investigados no caso Master e dirigentes do Banco Central. Câmara adia PEC da Segurança, IPL e Antifacção para 2026. Câmara aprova projeto que exclui gastos temporários com saúde e educação da meta do arcabouço fiscal. Haddad avalia antecipar sua saída da Fazenda e prepara Dário Durigan para cargo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Esquenta do Mercado. WhatsApp TC News 11 9 37 26 13 18. Adiciona aí e participe com a gente. 7h15. Vamos colocar na tela rapidinho só a agenda e aí a gente já repercute os principais eventos e aí de fato a gente inicia o nosso overview. Bom, na nossa agenda, como eu disse, iniciamos o dia com a ata do Copom, a ata que vai ser divulgada às 8 horas da manhã. Tem também a segunda prévia do IPCS, referente ao mês de novembro. 10h15, relatório de emprego ADP, aquele semanal, a préviazinha, não é o mensal, né, que traz mais detalhes sobre o mercado de trabalho. 10h30, ficamos com vendas no varejo do mês de outubro, payroll referente ao mês de outubro e novembro, e também atividade de serviços do Fed de Nova York, referente ao mês de novembro. 11 horas, monitoramos o presidente Lula no encontro anual da Caixa, e 11h45, PMI de serviços, manufatura e composto do mês de dezembro da S&P Global lá nos Estados Unidos. Bom, esses são os principais destaques da agenda, então a agenda tá paga, a gente pode partir para o nosso overview. E vamos começar o nosso overview pela Europa, passeando aí pelos principais índices por lá. Lembrando, né, que daqui a pouquinho a gente também detalha um pouquinho mais dessa agenda, a gente passeia pelos principais consensos, né, separei uma matéria do Valor Econômico bem legal em relação a isso. Na Europa, como eu estava dizendo, a gente tem o Stock 600 com uma queda de 0,11%, 581 pontos. O CAC 40 de Paris está avançando 0,07%. O DAX de Frankfurt cai 0,43%. O FTSE 100 de Londres cai 0,27%. O IBEX 35 de Madrid cai 0,17%. O FTMIB de Milão avançando 0,20%. E quando a gente vai para as moedas, o dólar frente à libra esterlina está caindo 0,23%. E o dólar frente ao euro está perdendo 0,02%. Então a gente acompanha mais um dia aí da moeda americana se enfraquecendo. Quando a gente vai para a Ásia, vamos pagar aqui também as cotações, a gente tem o dólar frente ao iene japonês caindo 0,23%, o dólar em relação ao yuan chinês caindo em 0,08%. O Nikkei fechou com um forte recuo, caindo 1,56%. O índice de Xangai recuando 1,11%. O Hang Seng em Hong Kong perdeu 1,54%. O Kospi na Coreia do Sul fechou com uma perda de 2,24%. Foi a baixa mais acentuada lá do continente asiático. E o Nifty na Índia caiu 0,64%. O SX200 na Austrália terminou em baixa de 0,42%. Tivemos uma série de PMIs lá na zona do euro. Então a gente
gente pode até compartilhar aqui na tela para a gente colocar os principais dados. O primeiro dado que saiu foi na madrugada e foi a taxa de desemprego no Reino Unido. O dado acabou ficando em 5,1%, em linha com o que era esperado e um pouquinho acima do dado anterior, que era de 5%. Na Europa, eu vou destacar o PMI na zona do euro e também na Alemanha. A gente teve o PMI composto no mês de dezembro na Alemanha ficando em 51,5 pontos, a expectativa era 52,4. O PMI de manufatura ficou em 47,7, a expectativa era 48,6. E o PMI de serviços ficou em 52,6, a expectativa era 53 pontos. Lá na Alemanha, portanto, PMIs abaixo do esperado, assim como na zona do euro. O PMI de manufatura foi em 49,2, a expectativa era 49,9, 51,19, para o composto da zona do euro. A expectativa era 52,7, o PMI de serviços ficou em 52,6 pontos, a expectativa era 53,3. Quando a gente vai para o Reino Unido, né, também teve PMI lá além da taxa de desemprego, os dados acabaram ficando acima do esperado, 52,1 pontos, 51,6 era a expectativa. PMI global, né, da S&P Global de manufatura ficou em 51,2, a expectativa era 50,3. O PMI global, né, da S&P Global de serviços ficou em 52,1, a expectativa era 51,6 pontos. Para finalizar, apagar aqui também outros dados que saíram agora um pouquinho mais cedo. Saíram na faixa das 7 horas, tá? 5 horas aí no Invest, porque tá no horário lá dos Estados Unidos. Mas o índice de sentimento econômico, o ZIL, ficou em 45,8 pontos, bem acima dos 38,4, como indicava o consenso. É o índice de sentimento econômico da Alemanha. A balança comercial de outubro na zona do euro ficou em 18,4 bilhões de euros. A expectativa era 18,4, então, portanto, em linha com o esperado. Na zona do euro, o índice de sentimento econômico ZIL ficou em 33,7, a expectativa era 23,3, portanto, também acima do esperado. Essa foi a bateria de dados que a gente teve agora, desde a madrugada até agora pela manhãzinha, lá na zona do euro. A gente pode tirar da tela, porque agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Ásia. As bolsas na Ásia, elas fecharam em queda, como a gente observou. E observamos também um forte recuo lá na Bolsa de Seul, né, na Coreia do Sul. As bolsas asiáticas fecharam com essa queda diante das expectativas sobre os dados dos Estados Unidos, acompanhando a pressão que daqui a pouco a gente vai trazer com mais detalhes lá em Wall Street. E o KOSPI, que é o referencial da Coreia do Sul, como eu disse, computou essa baixa de mais de 2% em meio a medidas tributárias do país. Então, teve na Coreia do Sul esse fator local que acabou pressionando os dados. 7 horas com 20 minutos. Vamos passar rapidinho aqui pelos futuros nos Estados Unidos para a gente acompanhar. Ontem, realmente, acompanhamos um Dow Jones um pouco mais pressionado. Não sei nem se dá para falar pressionado, né? Porque ainda assim fechou perto da estabilidade. Um leve recuo de 0,09%, 48.416 pontos. S&P caiu 0,16%, 6.816 pontos. E Nasdaq recuou 0,51%, aí sim com uma maior pressão, 25.067 pontos. No mercado de futuros, uma melhora. A gente tem só o Russell 2000 no território negativo, caindo 0,30%, 2.524 pontos. Mas o S&P está subindo 0,44%, o Dow Jones está avançando 0,50% e Nasdaq está subindo 0,43%. A gente ainda vai falar mais sobre Estados Unidos. Queria ouvir primeiro, né, um destaque inicial do professor Carlos Honorato, que é quem está com a gente aqui no Esquenta do Mercado nessa terça-feira. De volta aqui para nossa programação. Bom dia, professor, e seja bem-vindo. Ô, Camila, bom dia a todos os nossos amigos. Eu tô um pouco gripado, né? Peguei vendaval, vento, bagunça, briga, mas foi bom. Deu uma sumida, mas tava com saudade de vocês, viu? Semana passada teve um vendaval aqui em São Paulo. Ficou sem energia, professor, ou não? Eu fiquei, não, sem energia não, mas eu peguei avião no dia ali, então foi divertido ali, a volta foi emocionante, né? Mas foi, não só isso, eu tava em Brasília e a gente viu lá que também a confusão tava grande, né? A ventania para aqueles lados também não tava muito fácil. Mas eu acho que estamos chegando no fim do ano aí, vamos ver as expectativas que a gente tem para 2026 e como fecha, ainda falta fechar esse ano, né? Sim, exatamente. Vamos alinhar então as nossas expectativas. Vamos começar falando desse dia, professor. Eu queria te ouvir primeiro sobre as suas expectativas para o payroll, o peso para esse dado, é um dado de outubro e também de novembro. Primeiro payroll depois de 40 dias aí de shutdown e vai ser importante para o Federal Reserve poder calibrar, como você disse, as expectativas para 2026 e para a gente ter uma noção se
se é provável que venha um corte aí em janeiro, ou se depois dos 3 cortes desse ano, o Fed vai optar por uma pausa. Ele vai ser um dos elementos determinantes aí para a gente observar o que o Fed vai levar em consideração, né? O mercado tem expectativa sempre de mais cortes, né? Assim como o governo americano tem mais essa expectativa. A gente vê que os dados aí em relação a emprego, a aquecimento da economia são favoráveis a, no mínimo, uma manutenção da taxa de juros, né? Então a gente tem que acompanhar direitinho, apesar que a instabilidade vem, né? Quer dizer, e quando ela vem forte. Então, eu acho que tem uma perspectiva aí de que talvez a gente continue, talvez não na mesma aceleração de corte de juros, mas uma perspectiva no começo do ano desse corte continuar, né? E aí tem a mudança do presidente do Banco Central, isso também pode interferir um pouco nas próximas decisões, né? Professor, e ainda sobre o assunto política monetária lá nos Estados Unidos, eu queria te ouvir sobre falas de dirigentes do Federal Reserve que a gente teve ontem, principalmente uma fala do Stephen Muir, e saber se você concorda. A gente pode compartilhar com a nossa audiência essa matéria do Valor Econômico, ele disse o seguinte: inflação fantasma distorce decisões do Federal Reserve. O diretor do Federal Reserve disse ontem que uma inflação fantasma está distorcendo o processo decisório do Banco Central dos Estados Unidos e levando a manter os juros em um patamar excessivamente alto. Miron, um aliado próximo de Donald Trump e defensor declarado de cortes mais profundos nas taxas de juros, diz que quando se elimina o ruído dos dados, a inflação subjacente fica próxima da meta do Federal Reserve. Precisamos ser criteriosos ao avaliar as pressões inflacionárias subjacentes, disse Miron a uma plateia na Universidade de Colômbia. O excesso de inflação medido não reflete as atuais dinâmicas de oferta e demanda. Aí, professor, 2 pontos principais que eu queria entender, né? O que você tira dessa fala dele? Primeiro, você concorda que realmente é uma inflação fantasma, que o FED está se preocupando demais porque a gente não vê uma explosão nos dados, no PCI, no CPI, por conta das tarifas? E também entender se esse ruído que ele cita dos dados é realmente algo descartável. Pois é, né? Economista é um bicho sem vergonha para criar novos conceitos, né? O conceito agora é da inflação fantasma. Veja, a gente pode definir inflação fantasma, que é uma novidade, seria justamente esse contágio dos dados, né, na apuração da inflação. A gente tem que pensar que o processo de apuração da inflação tem mudado ao longo dos anos, até porque o perfil da economia tem mudado. Então é só você olhar na sua vida, há 20 anos atrás você não tinha assinatura de aplicativos, você não tinha celular na internet o tempo todo, você não tinha um monte de coisa que passou a fazer parte da sua cesta de produtos. Isso também hoje é contabilizado dentro da inflação. Então, o que eu acho que ele quis dizer um pouco ali é justamente isso, quer dizer, você tem outras informações de inflação que podem contaminar o processo de análise do Banco Central e por isso ele mantém a taxa de juros alta. O que acontece é que ele é um defensor da queda da taxa de juros, né? Então ele está usando esse argumento para dizer, no limite ele está dizendo os dados são errados e eu estou aqui achando que a gente tem uma inflação menor do que na verdade tem. O problema desse tipo de análise é que quando a inflação vem mesmo, ou se apura de verdade ou aquilo é inflação, você já está com o problema de ter abaixado a taxa de juros antes, né? Então a gente tem que ver, porque esses fantasmas também estão aqui no Brasil, viu? A gente tem uns fantasminhas aí rondando a gente. E Stephen Muir, inclusive, que é o indicado de Donald Trump, votou na última reunião por um corte maior de 50 pontos base. Professor, e segundo tema que eu queria trazer com você aqui, está sendo um tema recorrente, porque a gente não vem acompanhando uma recuperação das Big Techs, ou pelo menos uma recuperação contundente. Elas até chegam a subir uma sessão ou outra, mas as perdas vêm sendo bem maiores. Bancos seguem otimistas com ações de inteligência artificial e Big Techs, apesar dessa realização que a gente vem acompanhando. Então, apesar dos temores de que o rally das ações de empresas de tecnologia esteja começando a perder o fôlego e das dúvidas sobre uma bolha dos papéis de Big Techs, grandes bancos de Wall Street seguem otimistas com um cenário para as bolsas americanas no ano que vem. No entanto, a perspectiva é que em breve deve começar a ficar evidente quem serão os vencedores e os perdedores da corrida em torno da inteligência artificial. O gestor de tecnologia, Richard Cloud, vê a preocupação do mercado com a possibilidade de uma bolha na inteligência artificial como um bom sinal.
Abre aspas para ele. É difícil estarmos em uma bolha quando todo mundo está preocupado com a possibilidade de estarmos em uma bolha. Quase por definição, isso impede que ela se forme de fato, afirma o gestor ao Valor. Para ele, o valor de mercado de empresas como a Nvidia, embora elevado, não chega perto dos valuations dos grandes nomes no início dos anos 2000, como a Cisco. Só para complementar, a gente tem agora no pré-mercado americano todas as 7 magníficas em queda. Apple cai 0,33, Microsoft cai 0,38, Google cai 0,06, Amazon cai 0,26, Nvidia cai 0,52% e Tesla está caindo 0,86%, mas Tesla também pega um pouco a parte de correção, realização, porque o papel subiu 3,56% na última sessão, na esteira de anúncios, novos testes, na parte de inteligência artificial, avanços de humanoides e também direção autônoma de produtos da Tesla. Professor, pegando como gancho então essa matéria do valor econômico, qual a sua visão para isso, para as Big Techs, inteligência artificial? É possível que realmente a gente não esteja numa bolha, seja mais uma realização depois de praticamente 2 anos do setor avançando e avançando? Olha, eu ainda continuo achando que há um risco de uma bolha, no sentido de que você precisa transformar todo aquele investimento em produtividade, né? Aquilo precisa transformar em efetiva produtividade. É o que eu tinha comentado há um tempo atrás aqui, acho que a gente chega perto de 500 bilhões de dólares de capex de investimento dessas empresas de tecnologia, né? O que ele diz também é muito interessante, né? Que à medida que todo mundo acha que está numa bolha, teoricamente nós não estamos numa bolha, né? Então, o fato de ter um alerta no mercado do cuidado em relação a essa supervalorização é importante, porque assim os investidores ficam mais cautelosos. E a gente tem que pensar o seguinte, né? Você pode ter uma visão pessimista para o ano que vem, mas é derivado de que você já teve um otimismo realizado nesses últimos anos, né? Então, você imagina, se uma empresa cresceu 200%, um investidor quer que ela cresça 400% no ano que vem. E qualquer negócio para ter esse crescimento exponencial é muito difícil. Então eu acho que o alerta sobre uma possível bolha tem que continuar em todo mundo, as pessoas têm que ser cautelosas, quem investe nesses mercados, e certamente, como qualquer mercado que tem essa explosão, vai ter uma consolidação. Então foi o que você disse ali, vai ter perdedores e ganhadores. Vai ter gente que vai desaparecer do mercado, que vai ser agregado a outra empresa, vai ser comprado, e é natural de um momento de tecnologia e de crescimento como a gente está vivendo. Próximo ponto, a gente tem algo também que a gente está atualizando todos os dias praticamente, que é o Polymarket com as apostas de quem vai substituir Jeremy Powell no Federal Reserve. A gente teve uma mudança, não sei se eu cheguei já a atualizar com você o Polymarket, professor, mas está praticamente empatado agora Kevin Hassett e Kevin Warsh sobre quem vai acabar ocupando esse cargo. Anteriormente a gente chegou a ter o Kevin Hassett disparando aí na frente com mais de 80% das apostas. E, de acordo com uma apuração da CNBC, Kevin Warsh, ele ganhou um pouco mais de força dentro da Casa Branca, porque não seria um nome tão ligado a Donald Trump, apesar de também ter uma postura mais dovish, e isso tiraria um pouco de peso dessa indicação, de pressão sobre essa indicação. Kevin Warsh seria um nome melhor para o mercado e também para o Federal Reserve do que Kevin Hassett, que é conselheiro da Casa Branca, trabalha com Donald Trump? O que a gente percebe do Trump é que ele coloca os aliados mais próximos, né? Então ele tende a puxar as pessoas que estão mais próximas a ele e ele não liga muito para essa questão de ter alguém mais independente. Até porque se ele colocar alguém muito independente, corre o risco de fazer uma política monetária diferente da política que ele quer, né? Então eu acho que essa corrida aí vai privilegiar quem está mais próximo dele, e aí a gente começa a justificar por que teve aquele discurso, né? Falando ali sobre a necessidade de ser mais dovish, inflação fantasma, essas coisas, porque é justamente meio que uma campanha para ocupar a posição. A gente sempre tem que lembrar que depois que assumiu a presidência do Banco Central, o presidente do Banco Central é independente lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil. Então ele vai fazer a política que ele considerar interessante. Então o Trump tem que ficar muito... Ele fica muito alerta em colocar alguém que seja efetivamente parceiro dele nesse processo. 7h31. Pelo que eu entendi, então, professor, você ainda fica na aposta que Kevin Hassett deve ser quem vai assumir, por ser mais próximo. Eu vou ficar ali, eu vi que tá empatado, né? Empatado. Dá margem de erro, então eu fico com a primeira opção. Não vou mudar a minha opinião ainda, não.
É aposta, né? É aposta, é boa, professor. 7 horas com 32 minutos. Vamos continuar o nosso overview agora, passando pela tabela da volatilidade. O VIX tá subindo 3,27%, voltou ali para o patamar dos 17 pontos. O DXY tá caindo 0,05%, 98,2 pontos. Os títulos com vencimento de 2 anos estão na estabilidade, 3,506% ao ano. E as Treasuries com vencimento de 10 anos, também no 0 a 0, 4,178% ao ano. Quando a gente vai para o EWZ, a gente tem o EWZ, o Ibovespa dolarizado, com uma alta de 0,78% ontem, e hoje uma queda mais firme, está recuando 2,62%. Dá para destacar aqui o movimento de alguns ADRs, é o caso de Vale, subindo 0,78%, e de Petrobras avançando 0,90%. Vamos agora, então, para o nosso momento CME Group, falar sobre o nosso giro pelas commodities, no oferecimento da maior bolsa de derivativos do mundo. Então a gente começa principalmente pelo petróleo. Eu já vi comentário no chat do pessoal falando que o petróleo tá praticamente buscando o petróleo mesmo, achando o petróleo com uma queda forte. O Brent tá caindo 1,83%, 59 dólares e 45 cents. E o WTI tá caindo 1,97%, 55 dólares e 71 cents. A gente teve, né, uma notícia ontem, uma declaração dos Estados Unidos dizendo que 90% das diferenças entre Ucrânia e Rússia foram resolvidas. Zelensky, aliados europeus e enviados dos Estados Unidos avançaram por garantias de segurança à Ucrânia para chegar a um acordo para poder finalizar a guerra. Mas a soberania territorial continua em aberto. Trump ligará para aliados nesta segunda-feira, né? Ontem, então, ele ligou para aliados para poder debater esse assunto. A Ucrânia ontem também declarou que abriria mão de entrar no OTAN desde que os Estados Unidos dessem ali algumas garantias. E aí, professor, alinhar com você também, como você avalia o momento dessa negociação de paz entre Estados Unidos? A gente tem a Casa Branca falando 90% das questões foram resolvidas, só que o ponto principal de desacordo entre os dois países, que é a questão territorial, segue em aberto. Pois é, ainda falta 10, né? Falta 10%. Você deve lembrar que há umas 2 semanas atrás eu comentei quais eram as condições para que a Rússia terminasse a guerra, né? Quer dizer, a Ucrânia não entrar na OTAN, ela ficar com aquele espaço de Donbas, aquela região mais ao leste da Ucrânia, ocupar aqueles territórios definitivamente como território russo, e ela também ter uma garantia de que a Ucrânia seria neutra e, principalmente, além de ser neutra, não ter armamentos, de diminuir a quantidade de armamentos ali dentro. Aparentemente, ela está cedendo, né? Até a questão territorial parece que vão desistir realmente, porque é uma área ocupada, é uma área que já tem também uma maioria russa de população. A única coisa que está faltando é essas garantias em relação à parte efetivamente territorial e essa questão da neutralidade, que também o Zelensky já assumiu que não vai querer entrar na OTAN, né? O grande medo dos ucranianos e da Ucrânia é de que, ficando muito fragilizado, a Rússia vence essa etapa e depois invade de novo, o que não é de todo impossível, né? Mas, por outro lado, a Europa também está um pouco cansada desse processo e o Trump precisa mostrar alguma coisa que ele conquistou em termos de paz. Então, realmente, eu acho que está caminhando para isso, e mesmo que o Ocidente, Europa e Ucrânia não queiram aceitar, mas a Rússia vai acabar ganhando essa disputa, e com isso, os mercados de petróleo, de commodities, e principalmente ali, a Ucrânia é uma grande região agrícola. Então isso melhora o equilíbrio de forças em termos de oferta de alimentos, produção de energia e tudo mais, né? Então, eu acho que estamos caminhando para uma paz forçada aí. Então, professor, acho que pela sua fala a gente pode destacar 2 pontos, né? O primeiro deles é a queda nas commodities, né? Principalmente no petróleo, como a gente observa, conforme o acordo vai avançando, o Brent vai recuando. É algo que vem impactando bastante o preço da commodity. E o segundo ponto que a gente pode colocar aqui, que você citou, até uma possível queda na inflação global, né? O preço do petróleo é muito determinado pela oferta dos países árabes e a Rússia também, porque mesmo ela estando bloqueada aí de oferecer isso nos outros mercados, a China, a Índia são grandes compradores do petróleo russo, né? Então a gente tem aí um movimento que aparentemente, se a guerra terminar, você começa a ter uma estabilidade, uma melhor oferta, tanto da parte de cereais, de commodities agrícolas, como também dessa questão de energia, né? Então, no fundo, eu vejo que há um movimento. Se a gente observar o preço do petróleo ao longo dos anos, ele tem esses momentos de baixa, né, que está próximo aos 50 e poucos dólares, até menos que isso, e momentos de alta.
E isso é muito derivado de como a OPEP faz essa oferta do petróleo no mercado, né? Então, quando a Rússia se arrisca a voltar para o mercado e as sanções podem cair, você vai ter um aumento da oferta também. Então, eu acho que a gente tem que ficar em alerta porque pode acontecer e impactar o mercado global de commodities. Agora a gente passeia pelas commodities metálicas, o ouro cai 0,63%, 4.308 dólares a onça Troy, a prata cai 0,83%, o cobre cai 0,91%, a gente tem o minério de ferro com uma alta de 1,03%, cota 102 dólares e 50 cents. Aqui na parte de commodities metálicas, professor, eu queria resgatar com você um tema que pautou bastante a sessão de ontem, que foram os dados da China. A gente teve vendas no varejo, que veio bem abaixo do esperado, refletindo um consumo interno mais morno, e também a produção industrial, que ficou abaixo do consenso, apesar de não ter ficado tão abaixo do consenso como vendas no varejo. Qual peso você dá para esses dados? E também te ouvir um pouco sobre estímulos da China. Esses dados aumentam as expectativas de que Pequim tenha que anunciar em breve novas medidas, novos estímulos? Muito provavelmente a gente está chegando aí numa saturação de um modelo chinês de crescimento, né? Porque é óbvio, a China sempre cresceu na base de incluir consumidores, né? Então a gente tem aí uma população de 1 bilhão e quase 400 milhões de pessoas, sendo que aí 900 milhões já estão dentro desse sistema. Você ainda tem aí quase 500 milhões de pessoas que vivem ali no interior, em regiões que não estão acessando o consumo como a gente pensa aqui no Ocidente, né? Então você começa a perceber que a questão do mercado interno, da renda e da distribuição efetivamente de renda e de consumo está se arrefecendo, o que é natural num país que é a segunda economia do mundo e que cresceu durante muito tempo 10%, quer dizer, a tendência de você fazer esse pouso. O que acontece é que o pouso, a gente aposta num pouso suave e aí tem níveis de pouso suave, né? Talvez o pouso não seja tão suave, com alguma turbulência, e Pequim provavelmente deve estar pensando em novos estímulos e novas intervenções dentro da economia para manter esse crescimento e principalmente a indústria ocupada e o consumo num nível adequado para que a gente não tenha perda maior do crescimento do PIB chinês. Aqui no Momento CME Group, acompanhando a nossa transmissão, o The Short, participando do nosso chat, o Tony Trader também, o Paulo César, o Marcelo, o William mandando mensagem, o Ricardo Peixoto, o Fabinho Silva também tá por aqui. E é com toda essa galera agora que a gente finaliza o Momento CME Group com as commodities agrícolas. A gente tem os contratos futuros da soja avançando 0,28, os contratos futuros do trigo caindo 0,24, o café subindo 0,04 e os futuros do milho no 0 a 0. Vamos agora, como eu disse, finalizar aqui o CME, nosso giro pelas commodities, para poder partir para a cotação dos criptoativos. Olha, os criptoativos seguem sem gerar interesse dos investidores, sem trazer apetite. O Bitcoin está nesse momento praticamente estável, com levíssima alta de 0,30%, 86.757 dólares, até chegou, né, a passar dos 90 mil dólares, mas agora já voltou. O Ethereum está com uma queda de 0,60%, 2.946 dólares. Feito o nosso giro pelo exterior e também, vamos agora falar um pouquinho mais sobre Brasil. Bom, professor, o grande evento aqui hoje no Brasil, a gente já falou de payroll lá nos Estados Unidos, é a ata do Copom, outra cobertura especial que a gente vai ter daqui a pouquinho às 8 horas. A sua expectativa para essa ata do Copom, professor, qual você espera, o tom que você espera de Gabriel Galípolo, dos diretores do Banco Central em relação a possível início do corte de juros, tendo como base também que ontem a gente teve a prévia do IBCBR e ela veio abaixo do esperado. A gente está percebendo que essa alta dos juros está sufocando a economia, né? Quer dizer, você está tendo um Banco Central que está sendo mais realista do que o rei, no sentido de que quer ficar na meta, e é o papel dele ficar na meta efetivamente. Eu creio que essa ata talvez ela venha quase ali no equilíbrio, no sentido de que fizemos o que tínhamos que fazer e vamos ser muito cuidadosos em pensar na queda de juros. Quer dizer, algum termo mais ou menos assim, para caso haja uma queda de juros em janeiro, isso não seja uma surpresa, né? Mas também não creio que vai vir com uma indicação muito forte, vamos começar a cortar os juros, porque todos os indicadores que a gente tem da dívida pública são ruins, não é? Então, eu acho que ele vai ser muito polido em dar uma sugestão de que pode começar a cair, mas bem sutil, né? Não vai ser nada explícito, né? A gente pode ter surpresas em relação a isso e seria bem-vindo, porque quando a gente vai para a economia real, a gente vê que as empresas, as famílias estão sofrendo porque o nível de endividamento é alto e o custo da dívida de todo mundo está muito alto. Isso vai começar
a afetar a economia real de verdade, com queda de produção, queda de compras e tudo mais, e aí o Banco Central tem que estar alerta a isso. Depois que a gente teve a revisão da inflação no comunicado do Copom, a gente teve também esse BCBR mais fraco do que o esperado, a inflação também não vem surpreendendo para cima. Fica mais factível, por conta de todos esses últimos acontecimentos, e até uma revisão do PIB, que agora é esperada estabilidade para o quarto trimestre, fica mais factível esperar o corte em janeiro? Fica mais factível e, assim, se prepare, porque se esse corte não vier... Quem indicou o presidente do Banco Central, no caso o presidente Lula, ele provavelmente vai começar a bater, porque vai bater na imprensa, vai começar a reclamar, porque efetivamente isso começa a prejudicar o crescimento econômico no ano de eleição. Professor, e uma coisa, só para a gente fechar esse seu raciocínio, é o mercado esperar que o Banco Central realmente corte os juros em janeiro, pedir, já achar que isso pode acontecer. Outra coisa é o Banco Central ter elementos suficientes. O Banco Central já tem esses elementos suficientes? Eu acho que tá claro na questão do crescimento econômico, né? Da diminuição da atividade econômica. O que a gente tem que pensar em economia é que o efeito do remédio juros ele é retardado. Então você começa a baixar o juro hoje para ele ter um efeito daqui a 2, 3 meses. Né? Se você abaixa o juro hoje, as taxas dos bancos para crédito imobiliário, para crédito de automóvel não vão baixar no dia seguinte. Então, é como se você desse um remédio que vai fazer efeito daqui a 48 horas. Você está fazendo um remédio que vai ter efeito daqui a 1, 2 meses. Então, esses sinais já, que não é no primeiro mês, já tem 2, 3 meses que a gente vê aí uma estabilidade ou queda do crescimento econômico, isso já é um sinal importante. Tem um lado da dívida, né? Mas aí o Banco Central não é o operador da dívida. Quem tem que se preocupar com a dívida do governo é o Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, e aí você precisa ter ações concretas que não acontecem em nenhum dos 3 poderes, né? Então, o problema é você sufocar a atividade econômica porque o governo não está fazendo a lição de casa dele na relação fiscal. Ontem, o Ibovespa terminou com uma alta de 1,07%, 162.481 pontos. O Indifut subiu 0,97%, 162.625 pontos. Dólar futuro leve alta de 0,05%, R$ 5,432. Curva de juros, um recuo de até 7 pontos base e meio. Queda mais forte, principalmente no longo prazo, com o DI 34 e também o DI 33 e 32. Na semana passada, professora, a gente teve a questão de Flávio Bolsonaro anunciando sua candidatura, isso mexeu com os mercados, acabou impactando aquele rally que a gente vem observando, o ímpeto de alta, e aí a forte queda, esse rally que acabou sendo pausado. Você encara mesmo como uma pausa, agora os índices devem voltar a ganhar força, depois que a gente tem uma acomodação dessa situação, ou ainda é arriscado dizer que esse rally de final de ano possa vir a voltar? Eu acho que o fim de... Acho que eu tô gaguejando aqui porque você para pensar, eu tenho conversado com muita gente que diz o seguinte, 2026 vai ser uma continuidade de 2025, não sei se vocês têm essa sensação, né? Não tá parando nada. Então eu acho que a instabilidade vai prevalecer, então você vai ter momentos em que o rally vai ser forte, você vai ter aí notícias positivas que vão levar as pessoas para a Bolsa e na mesma intensidade você vai ter retornos. Eu acho que esse fim de ano, meu palpite é que ele tende a ser mais suave, assim, né? Mas você pode ter certeza que no comecinho do ano as coisas já vão começar a fluir. Vocês viram que tiveram algumas pesquisas semana passada que indicaram, por exemplo, que Michele Bolsonaro tem mais popularidade e mais potencial do que dos outros pretendentes da direita. Você imagina como o mercado reagiria se a gente tivesse ela como candidata a presidente. Então, eu acho que tem muita notícia. Tem como piorar. Eu acho que pode o mercado se assustar. Ele toma uns sustos bobos, né? Mas tem sustos que podem ser piores. E esses sustos vão empurrar a bolsa para baixo e para cima, com certeza. E, professor, pensando em cenário eleitoral de 2026, eu também queria pegar um pouco da sua visão política, porque não tem como não dizer que Flávio Bolsonaro acabou bagunçando um pouco essa disputa. Era um nome que nem aparecia, por exemplo, nas pesquisas, nem era colocado ali nos cenários. Como que você acha que fica a viabilidade de Tarcísio de Freitas agora? Toda a questão envolvendo o Centrão, a maioria do Centrão quer o nome de Tarcísio, não quer Flávio Bolsonaro. Por outro lado, a gente tem Flávio Bolsonaro dizendo que vai levar a sua candidatura até o fim. Como que está a sua análise para isso? Nós estamos estudando aí, construindo cenários e eu vou trazer mais informações aí até o começo do ano e tudo mais. É o tema do ano que vem, né? O que acontece é o seguinte, você percebe que a direita tem uma dificuldade gigantesca em se reunir em torno de um projeto
de país, né? Assim como a esquerda tem um projeto de país, você pode não gostar, mas tem um projeto de país. E aí essa desunião que você tem no campo da direita cria essa instabilidade em relação a quem é o nome, né? Você percebe que a família Bolsonaro tem ali uma visão quase de realeza, quer dizer, eles querem um nome que tenha o sobrenome Bolsonaro a candidato. O Tarcísio, na minha visão, ele começa a perder o timing, e para ser presidente da República você precisa ter timing, né? E principalmente liderança. É até louvável a postura dele em relação a ser fiel ao Bolsonaro e a tudo aquilo que ele proporcionou a ele, só que tem momentos que você tem que se posicionar em função do país, né? E aí começa a gerar um desgaste, ele nem é candidato e já começa a gerar um desgaste em relação a essa falta de posição, a demonstração de uma fraqueza, não é? Então, assim que esse nome da direita ele aparecer, muito provavelmente você vai ter 20%, 25% da população votando nele, né? Então, essa polarização já está garantida. A questão é quem vem e qual o nível de rejeição de quem vem para disputar com o Lula. 7h47. Agora, então, para a gente finalizar, uma última matéria do jornal O Globo. A Câmara aprovou um projeto ontem que exclui gastos temporários com saúde e educação da meta do arcabouço fiscal. O texto já passou pelo Senado e agora vai à sanção do presidente Lula, aumentando a lista de despesas que não entram no cálculo oficial do resultado das contas públicas. Depois de mais essa notícia, mais um fator que acaba ficando de fora do arcabouço fiscal. Qual nível de credibilidade a gente pode dar para o arcabouço fiscal e dá para considerar que foi um dos fracassos no que tange a política fiscal do governo? Então, esse arcabouço fiscal a gente pode chamar de calabouço. Quando eu imagino arcabouço fiscal, para mim é aquelas... Sabe aquelas bolas de renda que é tudo furada, né? Tudo é furo no arcabouço fiscal, né? É uma grande ilusão achar que esse negócio ainda funciona. E isso que cria muita expectativa ruim no mercado, né? Porque você começa a perceber que tem alguma coisa que o governo se baseia e que não segura, né? Não segura os gastos públicos. Você tem a questão dos Correios, por exemplo, que é a ideia de ter esse empréstimo por fora justamente para não cair no mais um buraco do arcabouço. Então é um negócio que já nasceu morto e que está funcionando mal. Talvez por isso que o ministro também da Economia, o ministro da Fazenda, o Haddad, está querendo sair um pouco antes, porque eu acho que também o fôlego que ele tinha para segurar esse processo não tem. Você vai precisar de alguma figura nova e relevante que consiga segurar, né? Porque, infelizmente, esse arcabouço é uma grande fantasia. Professor, muito bom ter você de volta aqui no Esquenta do Mercado. Hoje a gente termina um pouquinho mais cedo porque tem a cobertura especial, data do Copom logo mais, e a gente se vê de novo na quinta-feira. Muito obrigado. Desculpe a rouquidão, as tosse, né? Imagina, melhoras. A gaguejar, mas estamos de volta. É sempre um prazer, é muito legal estar com vocês aqui. Obrigado e boa cobertura. Carlos Honorato, o professor da FIA Business School, participando aqui com a gente. Ele também é CEO da Outpod, aqui no nosso Esquenta do Mercado. A gente tem ainda mais 6 minutinhos, vamos seguir aqui então com 2 matérias, pessoal. Primeira delas, Toffoli determina que Polícia Federal ouça executivos investigados no caso Master e também dirigentes do Banco Central. Então, mais uma atualização informativa aqui para nossa audiência. Na prática, a ordem significa a retomada das investigações sobre suspeita de fraudes fiscais. Então, de acordo com o ministro, os depoimentos serão uma oportunidade para que os investigados possam esclarecer em detalhes e com a apresentação dos respectivos documentos as denúncias em apuração. Ele também determinou a oitiva de dirigentes do Banco Central sobre questões de sua participação envolvendo as atividades do Banco Master e de possíveis desdobramentos envolvendo outras instituições financeiras. E aí, entrar nessa matéria aqui da Folha de São Paulo, algo que o professor também citou agora no finalzinho da sua participação, Fernando Haddad saindo aí, deixando o seu cargo até antes do esperado. Haddad avalia antecipar a saída e prepara Dário Durigan para o cargo. 3 auxiliares de Lula dizem sob reserva que Haddad avalia deixar o governo já em fevereiro. Tem um ano, né? Ainda, se a gente contar até fevereiro, são ainda 10 meses, ele deixaria o cargo de forma antecipada. Dário Durigan é um dos principais articuladores políticos da Fazenda e construiu contato direto com parlamentares e o Planalto. E aí também a gente, possivelmente, se ele deixar em fevereiro, já dá para descartar num segundo
possível mandato do presidente Lula, Haddad na Fazenda. O ministro avalia deixar o governo Lula antes de abril, data final para a descompatibilização do cargo. Para o lugar, Haddad vem preparando seu número 2, o secretário executivo Dário Durigan, como adiantado pelo jornal O Globo. 3 auxiliares de Lula dizem, sob reserva, que Haddad avalia deixar o governo em fevereiro. O principal objetivo dele é esperar pela materialização do que considera um dos seus principais feitos, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Então ele teria que deixar o cargo, né, para poder participar de campanha política ou fazer. Lembrando que a Haddad já disse também que não pretende disputar nenhum cargo, apesar de pressões por parte do PT, né, que ele dispute, por exemplo, o governo de São Paulo, mas não é do desejo de Fernando Haddad. Como a medida começa a valer em janeiro, o efeito prático deverá aparecer nos salários a partir de fevereiro. Procurado, o ministro não se manifestou. Haddad confirmou à coluna Painel que deixará o governo, mas não precisou a data. Abre aspas, deve ser um pouco antes de março. Dário Durigan é um dos principais articuladores políticos do Ministério da Fazenda e construiu contato direto com parlamentares e com o Palácio do Planalto na discussão da agenda econômica no Congresso, principalmente nos temas fiscais. Ele assumiu o posto em junho de 2023, em substituição a Gabriel Galípolo, hoje presidente do Banco Central e, na época, indicado para a diretoria de política monetária da instituição. Ao falar de seus projetos para 2026, o ministro tem descartado a possibilidade de concorrer ao governo de São Paulo ou ao Senado, apesar dos apelos de dirigentes do partido. Os petistas têm insistido na necessidade de consolidação de um palanque robusto para Lula em São Paulo, ainda que o candidato enfrente uma disputa acirrada pelo Palácio dos Bandeirantes. A aliados, o ministro da Fazenda manifesta, no entanto, a disposição de atuar na coordenação da campanha de Lula, como na elaboração de um programa de governo. Haddad tem dito internamente ter a sensação de dever cumprido à frente do Ministério da Fazenda. Essa avaliação teria sido o teor de uma de suas conversas com o presidente, a quem o ministro lista as tarefas assumidas ao longo desses quase 3 anos de governo. Além de manifestar intenção de participar da coordenação da campanha de Lula, petistas afirmam que Haddad poderia se credenciar para assumir a Casa Civil, posto hoje ocupado por Rui Costa. Então ele não participaria, né, da Fazenda, não estaria à frente da Fazenda, mas de outro ministério no segundo mandato de Lula, se isso vir a acontecer, estaria à frente da Casa Civil. Lembrando, né, que o professor trouxe muito bem que Fernando Haddad saindo, até por uma perda de credibilidade, como a gente trouxe agora há pouco com o arcabouço tirando, né, da meta do arcabouço saúde e educação, essa notícia exemplifica muito bem o que a gente trouxe agora há pouco do jornal O Globo. É preciso colocar alguém com credibilidade, com força à frente do Ministério da Fazenda, e aí daqui pra frente apurar se Dário Durigan tenha essa força, essa atração, essa credibilidade pro Ministério da Fazenda. 7h54. O Esquenta vai terminando um pouquinho mais cedo hoje, a gente encerra às 7h55, porque, como eu disse, tem a cobertura especial da ata do Copom. A gente pode rapidamente, inclusive, colocar a agenda só para recuperar para quem está chegando agora os principais eventos do dia. Então, 8 horas, ata da reunião do Copom, segundo a prévia do IPCS, referente ao mês de dezembro, dados de inflação divulgado pela FGV. 10h15, relatório de emprego ADP, é o dado semanal, não é aquele dado mensal que traz mais detalhes, é a prévia que a gente vem tendo toda semana, às terças-feiras. 10h30, vendas no varejo lá nos Estados Unidos, a expectativa é de avanço de 0,1% na base mensal. Payroll, referente ao mês de outubro e novembro, e atividade de serviços do Fed de Nova York. Então, a gente vai ter uma leve bateria de dados aí nessa faixa. 11 horas, passamos a monitorar o presidente Lula no encontro anual da Caixa. Ele tendo falas que possam impactar o mercado e a economia, a gente traz aqui para nossa audiência. 11h15, PMI de serviços de manufatura e também composto, referente ao mês de novembro. Lembrando que já tivemos uma bateria de PMIs lá na Europa, eu trouxe aqui no comecinho do Esquenta do Mercado. Agradecer a audiência de todos vocês. Ismael Carvalho tá por aqui, o Feliz também, o Domingo, o Osmar, o Savafará participando, o Álvaro Santos, quem mais? Deixa eu ver, o fulano de tal, o Jefferson também tá por aqui, o Marcelo, o Josiran também, o Soberano. Pessoal, quem tá chegando agora no Esquenta do Mercado, lembra de chegar um pouquinho mais cedo para poder pegar o nosso overview bem completo, as primeiras análises do dia, tudo que o Esquenta tem para oferecer para vocês nessa preparação para mais uma sessão. E eu encontro vocês daqui a pouquinho no Manhã TC News, nesse dia que vai contar com várias coberturas especiais. Até daqui a pouquinho.
WhatsApp TC News 11 9 37 26 13 18. Adiciona aí e participe com a gente. Manhã TC News. Oferecimento Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Senhoras e senhores, a partir de agora, investimos juntos. Investidores e traders unidos num só lugar. Mercado de futuros. Mercado à vista. As maiores oportunidades. Os principais riscos. Está começando a melhor cobertura do mercado financeiro. Informação, análise e opinião para você tomar a melhor decisão. Começa agora Manhã TC News. Apresentação Leonardo Levati. Opa, aquele abraço para você, meu amigo investidor, para você, minha amiga investidora, traders de todo o país. Cá estamos juntos para a construção de mais um capítulo vivo na cobertura dos mercados nesta terça-feira, 16 de dezembro de 2025. O Manhã TC News, em casos como o de hoje, começa um pouquinho mais cedo. Afinal de contas, é dia de divulgação da ata do Copom, o documento que aprofunda os detalhes da última decisão de juros no Brasil, em que o Comitê de Política Monetária optou pela manutenção da taxa Selic em 15% ao ano e trouxe pistas ambíguas para boa parte daqueles que se debruçaram sobre os parágrafos. De um lado, manteve o trecho de que, se necessário for, o comitê não hesitará em elevar novamente os juros. Deste mesmo lado, volta a falar de uma atividade resiliente que dá sinais de persistência no que diz respeito ao seu dinamismo, particularmente serviços e mercado de trabalho. Mas é verdade também que, por outro lado, o comitê já começa a trabalhar no horizonte relevante com uma projeção de inflação na faixa dos 3,2%. Antes, mirava-se 3,3%. Para a ala que pensa que a Selic começa a cair em janeiro e não em março, já é pista sim para uma porta aberta para que a flexibilização se dê em alguns dias. E você, pensa o quê? Monitoraremos quais as pistas que esse documento trará para a queda da taxa básica de juros aqui no Brasil. É o grande evento da primeira faixa do programa, o grande evento da faixa das 8 da manhã. Por isso, eu já convido você a dar uma olhada aqui na minha tela para a gente mostrar exatamente o espaço, a aba em que as atas do Copom são publicadas. Essa aqui ainda diz respeito à decisão de juros ocorrida entre os dias 4 e 5 de novembro. A gente vai começar a atualizar essa página na medida que a faixa das 8 da manhã se dá. E a Camila Nascimento, que há pouco comandava o Esquenta do Mercado, já está comigo para mais uma. Ela vai fazendo o que a gente chama aqui de leitura paralela